Olá, sétimo ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver o gênero textual reportagem. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação que eu preparei sobre esse assunto, muito importante, e vocês devem copiar no caderno de vocês para terem esse material de estudo e não se confundirem, né, com o gênero notícia, que é parecido, mas tem alguns detalhes que são diferentes. Observem. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um gênero textual jornalístico, que é veiculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, o repórter ele vai trabalhar para levar essa notícia tanto numa reportagem escrita num jornal físico, né, de papel, como também em outros meios de comunicação, como televisivo, na internet, que é um meio virtual, né? Então, o repórter é uma figura fundamental para que a nossa reportagem, né, para que esse gênero textual, ele se solidifique. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, pois é através dessas reportagens é que nós, leitores, né, vamos ter uma opinião formada e vamos poder apontar o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Porque a reportagem, ela tanto vai levar conhecimento do lado X quanto do lado Y, né? E nós, a partir dessa leitura, vamos definir qual é a nossa opinião a respeito disso. Aqui embaixo eu coloquei para vocês essa imagem para que vocês tenham aí um exemplo de como é uma reportagem. Reportagem ou notícia? Vamos ver. Em geral, a notícia relata o fato e, no máximo, aponta as consequências. Já a reportagem ela vai além. Com base na própria notícia, o repórter desenvolve detalhadamente uma sequência investigativa, buscando esclarecer as razões e os efeitos do fato. Assim, podemos dizer que na reportagem, o repórter procura esgotar o fato, mas na notícia não. O que isso quer dizer, gente? Que na reportagem, o repórter ele vai se aprofundar naquele assunto. Já a notícia não tem o intuito de se aprofundar em nada, né, de investigar nada. Ela quer apenas levar ao conhecimento das pessoas o que está acontecendo. Então, resumindo, a reportagem se diferencia da notícia por seu conteúdo, sua extensão e sua profundidade. Quando nós falamos aqui em relação à profundidade, pensem aí num copo de água totalmente cheio e um que está quase vazio. Então, aquele totalmente cheio vai ser a reportagem, né? Ele está cheio de informações a respeito de um determinado tema. E aquele copo que está quase acabando, né? Está um pouco vazio de água, ele está raso, né? Ele tem poucas informações, ele dá apenas o essencial para a gente. A notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Opinativo vem de opinião, né? De opinar. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, onde ele desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Classificação da reportagem. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Expositivo e informativo porque ele expõe sobre um determinado assunto, com o intuito principal de informar o leitor. Descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. Opinativo, porque o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Juízos de valor são as opiniões. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Principais características da reportagem. Textos que podem vir em primeira pessoa ou em terceira pessoa, presença de títulos,
temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica para que todo mundo consiga compreender o que está lendo, discurso direto e indireto, que é um assunto que nós vamos ver no próximo slide, objetividade e subjetividade, linguagem formal, que é para que se tenha, né, ali um maior cuidado na hora de escrever a reportagem, porque a gente tem que levar em conta a norma culta da nossa língua, e os textos são assinados pelo autor, que são os repórteres. Vamos ver agora a respeito do discurso direto e indireto. Vamos entender como isso é trabalhado nas orações dentro dos textos. O discurso direto. O narrador reproduz as falas dos personagens de maneira direta. No texto escrito, essas falas são apontadas pelo travessão ou pelas aspas, e seguidas normalmente de verbos como falar, perguntar, dizer e responder. Os verbos são chamados de dicende, verbos de dizer, certo? Então, essas são as características principais de um discurso direto. O uso do travessão para indicar a fala, o uso de aspas também indicando a fala de alguém, e verbos dicende, né, de dizer. Perguntou fulano, disse ciclano, falou beltrano, respondeu ciclano, certo? Então, há sempre a presença desses verbos dicende no discurso direto. São usados para demonstrar um comportamento do personagem ou uma característica de sua fala. Comumente, eles vêm empregados depois da fala. Observem o exemplo. Quanto tempo devo esperar? Observem aqui o travessão antecipando a fala. Perguntou Vanina quando chegou apressada ao consultório. Perguntou, portanto, vai ser um verbo dicende, como nós vimos aqui em cima, o verbo perguntar. Já no discurso direto, não há nenhuma dessas três características, que são a presença do travessão, as aspas indicando fala, nem mesmo os verbos dicende. O próprio narrador, ele reproduz com suas palavras as falas das personagens. Nesse caso, a fala não é indicada com travessão ou aspas e não é seguida de um verbo dicende. Observem o exemplo. Quando chegou apressada ao consultório, Vanina tratou logo de perguntar quanto tempo deveria esperar. Certo, gente? Então, características principais que vão nos fazer diferenciar o discurso direto do discurso indireto. No discurso direto, há a presença de travessão, indicando a fala, aspas para indicar falas também e verbos dicende. Já no discurso indireto, não há nenhuma dessas três características. É o próprio narrador que vai reproduzir essas palavras. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida basicamente em três partes. O título principal, que a gente também chama de manchete, o título secundário, que nós chamamos de subtítulo. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. O título, a manchete, deve ser atrativo para despertar o interesse do leitor. Não é muito longo, mas deve estar sempre em destaque, com letras gordas, negrito e com um tamanho superior ao restante da reportagem, justamente para fazer com que o leitor se atente, né, preste mais atenção àquela manchete. Lead ou lead? Os dois nomes se tratam de uma única coisa, certo, gente? Então, aqui nós temos a maneira como se fala em inglês e a maneira como se fala em português. Corresponde aos primeiros parágrafos do texto, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor durante o corpo do texto, no desenvolvimento do texto. Como, por exemplo, com quem se passou a situação, o que aconteceu, o local da ocorrência e quando se passou. Então, essas são perguntas que precisam estar respondidas no lead, né, que é essa parte aí introdutória da nossa reportagem. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas.
corpo do texto é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Então, lá na lead, houve aquele resumo, né, respondendo aquelas perguntinhas com quem se passou, o que aconteceu, o local e quando. E no desenvolvimento, nós teremos aí o destrinchamento dessa história. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, ou seja, com sentido. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um trecho, né, de uma reportagem, para que vocês percebam o que é o título, o que é o lead, o que é o corpo do nosso texto. Então, ó, em letras grandes, mais chamativas, em negrito, nós temos o título. Aqui no primeiro parágrafo, nós temos o lead, que é aquela parte introdutória que nós vimos agorinha, né? Explicando aí algumas perguntinhas, nas quais serão desenvolvidas durante um texto. E o corpo da notícia, que é o desenvolvimento propriamente dito da reportagem. Na reportagem, a gente também pode encontrar um box ou caixa, que é um espaço limitado que se coloca junto ao texto e que pode conter texto explicativo sobre o assunto, dados estatísticos, imagens, fotografias, legenda, infográficos e outros. Tudo que vai acrescentar na reportagem. Uma curiosidade. A origem da palavra news, que significa notícia em inglês. Cada letrinha que compõe a palavra news se refere a um ponto, né? Norte, sul, leste, oeste. Em inglês, norte, este, oeste e sul. As notícias devem vir dos 4 cantos do mundo. Por isso, né, norte, sul, leste, oeste, aí compondo as letrinhas da palavra news. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do mesmo jornal, da mesma notícia, sendo veiculado de maneiras diferentes, né? Aqui ao lado esquerdo nós temos um exemplo de jornal em papel, né? O nosso jornal físico, a reportagem no jornal físico. E aqui no lado direito nós temos essa mesma reportagem, só aqui veiculado na internet, o jornal virtual. Observem que, embora a aparência seja um pouco diferente, ele possui os mesmos elementos que nós vimos agora, né? Ambos possuem aqui o título com letras maiores para chamar a atenção. Ambos possuem o lead, que é aquele trecho, né, aquele parágrafo introdutório que vai resumir o que se vai falar dentro do corpo do texto, e o corpo do texto, que é o desenvolvimento. Então, embora sejam aqui veiculados em locais diferentes, eles possuem, né, a mesma estrutura. Eles não deixam a estrutura ser modificada. Agora é a sua vez. Identifique os elementos que compõem a reportagem. A cada setinha que eu colocar aqui, vocês vão treinar aí, me falando, né? Falando, repetindo o que é que está sendo apontado. Que parte essencial da reportagem é essa que eu estou apontando com as setinhas? Nessa primeira setinha, nós temos aí, portanto, a manchete, ou o título principal. Nessa segunda setinha, nós temos a presença da lead, né? Que é aquele parágrafo introdutório, onde vai se resumir o que temos na reportagem. Aqui embaixo, nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento da história. Aqui embaixo, ó, em letrinhas menores, embaixo dessa fotografia que aparece aí, nós temos a legenda. A legenda é o que vai explicar o conteúdo da foto. Em cima, nós temos a foto, propriamente dita, ilustrando o que está sendo trabalhado na reportagem. E, por último, ali em cima, nós temos o subtítulo, ou título secundário. Na questão número 2, eu quero que vocês apontem as principais características do gênero textual reportagem. Coloquem aí no caderno de vocês. Como principais características da reportagem, nós podemos citar a presença de títulos e a escolha de temas atuais, mediados por um texto de cunho jornalístico, cuja linguagem é clara e simples. Ok? Para a próxima aula, vocês deverão fazer um dever de casa lá do nosso livro de gêneros. Então, todo mundo pegando aí o livro de gêneros para anotar as páginas.
As páginas são 36 até 39, certo? Então, até semana que vem, façam os exercícios. Boa semana para todos e tchau, tchau, gente!